Olá, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você que vai assistir essa live depois, provavelmente se ela ficou salva, você está assistindo, vou pedir para você adiantar um minutinho ou dois para que você não fique esperando aí por muito tempo, porque às vezes o Instagram demora um pouquinho para chamar os seguidores, então eu não vou ficar falando sozinha aqui para não perder o conteúdo que é de mais importante, tá bom? Então vamos lá. Esqueci de salvar o título. A nossa live de hoje a gente vai falar de autoconhecimento e ansiedade. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu fiz uns stories, umas perguntas lá do que as pessoas mais gostariam, né, de que eu mencionasse, de que eu abordasse aqui nas lives e no conteúdo. Como aqui os meus conteúdos. Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos, tá bom? Muito bom. Como os meus conteúdos principais do feed é relacionamento, e eu entendo que a vida da gente não é só relacionamento, né? A gente tem outras questões como a ansiedade, a falta do autoconhecimento, afinal de contas, os relacionamentos é parte da nossa vida, né? Mas não é tudo. Existe um conjunto de coisas aí. E posso adiantar aqui. Quando você tem um autoconhecimento e você trabalha esse seu autoconhecimento, os seus relacionamentos também são muito mais bem sucedidos, né? Então, eu fiz uma pergunta aqui, umas perguntas de que as pessoas gostariam que eu falasse mais. Então, o autoconhecimento e o relacionamento foram dois aí que empataram. As pessoas querem ouvir mais sobre como ter o autoconhecimento e sobre os relacionamentos. Ótimo, né? Ou seja, essas duas coisas, elas vão diminuir, olha só que interessante. Aí eu perguntei, vocês querem que eu falo sobre autoconhecimento, vocês querem que eu falo sobre ansiedade, depressão ou relacionamento? Os pontos que ganharam foram autoconhecimento e relacionamento. Muito bom, porque quando você tem o autoconhecimento, a ansiedade, que foi o terceiro mais solicitado, ela tende a não acontecer, né? Por quê? Por que você é uma pessoa ansiosa? Você sabe, né? Primeira coisa, a ansiedade, a gente vai falar sobre ansiedade e autoconhecimento. Primeira coisa, a ansiedade não é uma doença. Acho bom já deixar, esqueci pegar, fui lá buscar água e esqueci. Eu estava fazendo uma live lá no TikTok, inclusive eu convidei o pessoal para vir pra cá. Eu estava contando um pouquinho da minha história, fiquei de terminar ela por aqui, né? Então, o que acontece? A ansiedade não é uma doença. Eu acho que já é bom deixar claro para vocês entenderem que a ansiedade é uma sensação ou é uma reação normal do nosso corpo. Todo ser humano tem ansiedade. Só que, o que é a ansiedade? É essa euforia, né? Essa expectativa que a gente cria, que dá a expectativa que dá essa euforia, essa sensação de coração um pouco acelerado, né? Essa emoção. Porém, quando essa ansiedade ela ultrapassa o limite de normalidade, aí sim se torna um problema, certo? É o mesmo que você tomar, vamos imaginar, você comer, por exemplo, o carboidrato. Ele não faz mal. Se você comer em excesso, ele vai fazer mal. Tudo que é demais faz mal, tá? A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade é uma sensação normal do nosso corpo, porém, quando ela ultrapassa o limite de normalidade, ela se torna um problema. E por que ela se torna um problema? Porque a gente começa a não conseguir viver uma vida saudável, normal. O que um ansioso sente? O ansioso sente medo, né? Ele fica sempre eufórico, ele tá sempre tenso, ele tá sempre dor de cabeça, provoca problema de estômago, dá insônia, dá ataque cardíaco, né? E quando você ultrapassa, por exemplo, a ansiedade você está sempre ou muito preocupado com o seu futuro. Olha o link entre autoconhecimento e ansiedade. Eu deveria ter salvado o título, esqueci. Mas se alguém quiser colocar, não sei se tem como colocar. Deixa eu ver se tem como colocar. Não tem. Então,
o que acontece? A ansiedade é uma dúvida, é uma incerteza do amanhã. Quando você é uma pessoa muito incerta, uma pessoa que não acredita muito ou tem muita dúvida daquilo que você está fazendo hoje, aqui ou agora, provoca-se uma ansiedade. Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, a ansiedade diminui. Porque a ansiedade, ela gera... a falta do conhecimento é que gera ansiedade. Quando você... O que é sabotagem? Sabotagem é você ter que fazer algo e inconscientemente você existe algum gatilho ali que faz com que você faça outro ao invés de fazer aquilo que você precisava fazer, né? Chama-se autossabotagem. Autossabotagem é eu fazer algo que no fundo eu não gostaria muito de ter feito. Eu acabei fazendo isso quando era para fazer aquilo. E por que existe a autossabotagem, né? Mecanismos inconscientes, certo? A ansiedade gera autossabotagem? Sim. Por quê? Porque talvez você tenha medo de fazer o que era preciso ser feito. E você acaba fazendo outra coisa para desviar do objetivo principal. Porque provavelmente você não tem tanta certeza daquilo que você quer fazer, que você acredita que precisa ser feito. Por quê? Porque você não acredita em você. Porque você olha para você e talvez não veja potencial. E às vezes você até vê a nível consciente, mas inconscientemente você tem uma estrutura mental, ou um ensinamento, ou um histórico de ser insuficiente. Né? Às vezes você teve uma infância difícil, ou você teve uma adolescência, ou teve experiências de muitas derrotas, ou de muitos nãos, ou de muitas perdas. Isso desenvolve em você uma falta de credibilidade em si mesmo. Então, quando você falta credibilidade em si mesmo, você se torna uma pessoa ansiosa. A ansiedade nada mais é do que o medo de perder. A ansiedade nada mais é do que o medo do amanhã. A ansiedade nada mais é do que a dúvida de si. Porque quando você acredita extremamente em si mesmo, quando você tem credibilidade no seu potencial, você segue. Ver que dê errado para culpar algo, eu não entendi, Paulo, o seu argumento. Ver... Não entendi. Faça novamente a pergunta, tá? Então, o que acontece? A falta de autoconhecimento, ela gera a ansiedade, certo? Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, por consequência, você não ou você se torna uma pessoa menos ansiosa. É claro que existem aquelas pessoas que são extremamente ansiosas por natureza, já nasceram desde pequenininha, né? Aquelas criancinhas assim, né? Ai, por favor, né? São crianças ansiosas, né? Às vezes é um traço de personalidade sua, mas que isso pode ser controlado se você desenvolver o autoconhecimento. Quer que dê errado para culpar algo ou alguém. Muito bem, é isso mesmo. A autossabotagem também tem esse objetivo de fazer algo que não era aquilo que era para ser feito, porque se der errado não foi eu. Tipo isso, né? Mais ou menos isso. Culpar o outro é uma estratégia que a pessoa tem para tirar a responsabilidade de si. Ou seja, quando eu falo que alguém é culpado, até os evangélicos, eu sempre cito a questão dos evangélicos, por quê? Eu não estou falando mal dos crentes, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu fui evangélica, eu sou crente. O que é ser crente? Eu acredito em Deus, né? Eu só não sigo uma religião em específico. Mas o que eu falo dos evangélicos? Porque o evangélico ele tem uma péssima mania de falar, Deus quer assim, vou colocar na mão de Deus. Então, para de colocar tudo na mão de Deus, não que Deus não possa resolver, mas é que você está usando aí uma autossabotagem, isso é autossabotagem, né? Você colocar na mão de alguém que se der errado, você fala, Deus quis assim, Deus não quis nada. Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu a vida, a saúde para você fazer e construir a sua própria história. Né? Para de falar que é Deus que quis assim, por a falta daquilo que você deveria fazer. Né? O evangélico tem essa mania, né, ou esse comportamento de, às vezes começa a frequentar uma religião até mesmo para fugir, né, ou buscar alguém que resolva para si aquilo que ela não consegue e não se sente capaz de resolver. Gente, eu tava falando lá no TikTok ainda agora, essa falta de capacidade de resolver aquilo que você acredita que não consegue é falta de conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você consegue solucionar. Agora, quando se é impossível, aí sim é para Deus. Aí coloca na mão de Deus. Porque se ele não resolver, é porque não era para si, né? Mas
existem muitas coisas que nós somos capazes de resolver e que cabe a nós e a gente, né? Eu não faço mais isso, não. De vez em quando dá uma escapadinha, que era costume de anos, né? De falar que Deus quer assim. Deus não quer assim, não. Deus quer que você seja feliz, que você seja bem sucedido, que você tenha relacionamentos saudáveis, que você tenha muito dinheiro. Deus não é miserável. Que a gente, né? Eu fui criada de uma certa forma que, como se você tivesse passado tribulação, é normal. Você tem que sofrer as aflições de Cristo. Você tem que passar tribulação, senão você não vai para o céu. Essa mentalidade criada na gente de que o sofrimento é porque você é servo de Deus. Quem disse isso? Salomão foi milionário, Salomão foi farto e ele era filho de Deus. Então, assim, cuidado para você não criar uma desculpa para o seu fracasso, né? Aquilo que você não faz e a consequência da sua vida, ou seja, tudo aquilo que acontece na sua vida é consequências dos teus atos. Ou porque você fez demais, ou porque você deixou de fazer, tá bom? Então a culpa não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu ex, não é do seu atual, não é de Deus. A culpa é sua. Porque você não buscou aprender aquilo que precisa fazer para solucionar aquilo que está como um problema na sua vida. Isso, pronto. Então, às vezes as pessoas preferem estar fazendo qualquer uma outra coisa. Eu costumo dizer, hoje em dia, as pessoas sofrem porque querem, porque o conhecimento está na palma da mão. Eu fiz uns stories aqui no Instagram e perguntei, né, para as pessoas o que você acredita que mais te incomoda no mundo. O que mais te incomoda no mundo? Eu perguntaria para vocês, o que mais te incomoda no mundo? Deixa escrito aqui para mim, o que mais te incomoda no mundo? Para mim, o que mais me incomoda no mundo é a desigualdade social. Eu acho que a desigualdade social, ela traz uma desgraça para a humanidade, né? Porque a falta do dinheiro, a falta do acesso à saúde, a falta, ela destrói o psicológico do ser humano, né? A falta, ela destrói a vida, né? Ela transforma marginais, transforma os drogados, transforma pessoas agressivas, faz com que as pessoas se tornem pessoas que elas não nasceram para ser, né? O ser humano, ele é bom, né? O ser humano, ele nasce para ser bom, porém o ambiente que ele vive, o meio que ele nasceu, desenvolve, faz com que ele cresça e se torne uma pessoa má. Claro, né, que nem todo mundo que nasce num ambiente negativo se transforma numa pessoa ruim. Mas, infelizmente, nem todos têm a mesma habilidade de usar o mal e transformar em bem, né? Eu, por exemplo, estava contando lá no TikTok, eu tive uma história triste. A minha história, eu costumo dizer que eu não falo ela para me vitimizar de forma nenhuma, eu superei. Eu falo ela como uma inspiração para mostrar para vocês que vocês podem, independente do ambiente que você esteja vivendo, independente do que fizeram com você, estão fazendo com você. E eu tive uma infância difícil, de limitações, não só financeira, mas como de conhecimento. Fui criada de uma forma difícil, regrada, dura, violenta, né, com regras absurdas, né, que quando eu olho hoje, por que o adulto se torna tão doente, né, tão problemático? É a forma, é o ambiente que ele foi nascido e como ele foi criado para acreditar que tem que ser, né? Só que eu usei a minha história para me transformar na mulher que eu sou hoje, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, eu sou a dor, né? A minha dor. A dor foi acumulando de um ponto que me transformou na mulher que eu sou hoje. Eu sou uma mulher hoje, eu posso dizer, eu falo de boca cheia, com toda certeza, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada, eu me sinto uma mulher plena, eu não sou milionária não, mas eu me sinto rica, rica de paz interior, rica Hoje não me falta nada também, graças a Deus, né? Mas eu ganhei de quem, né? E eu digo pra vocês o seguinte, ninguém me incentivou. Ninguém disse pra mim, vai lá, você consegue. Ninguém disse pra mim, eu te ajudo. Ninguém disse pra mim, ninguém deu uma palavra de incentivo pra mim. Eu encontrei essa força dentro de mim, que eu costumo dizer, eu falei lá no TikTok também, que não sei se tem alguém de lá aqui já, eu encontrei essa força que eu acredito que eu nasci com ela, mas ela foi simplesmente escondida ali, né, camuflada. Eu costumo dizer que eu era uma leoa enjaulada com a base de 7 chaves, né? Bom, esqueci de pegar minha água. Então, o que acontece? Eu fiquei muitos anos, eu fui criada de uma forma que como eu não podia nada, né? Tanto a religião em si,
Hoje não é mais assim, eu não sou falando mal da religião, repetindo, não falo mal de religião nenhuma, eu sou super a favor das religiões, contanto que você seja sábio para congregar e para frequentar uma religião, né? Porque o problema veio do TikTok, que bom, porque o problema não é a religião em si, somos nós que somos ignorantes e entramos numa religião e vamos aceitando tudo que o outro diz como verdade e vamos nos limitando